Chico Xavier e a desconfiança dos outros. Como é que ele fez para superar isso, hein? Com aquela mediunidade, todo mundo desconfiando dele. Ah, isso é história. Ah, isso é imaginação. Imagina no caso do Chico Xavier quando ele era criança. Que, né, criança, geralmente os adultos não dão muita bola, não dão muito papo. Como o Chico teve que trabalhar para superar essa desconfiança geral? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, Casos do Chico Xavier. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de histórias do Chico Xavier, esse canal aqui está repleto de histórias do Chico Xavier. Toda quarta-feira a gente publica um novo caso. Então, você se inscreve no canal se você tem interesse por esse tipo de tema, ok? E se você quiser ser avisado sempre que eu colocar um vídeo novo sobre esse assunto, clica naquele sininho, que aí você vai ser notificado. Combinado, então? Essa história, ela consta no livro Lindos Casos do Chico Xavier. Ah, deixa eu falar uma coisa, no final dessa história tem uma baita lição, hein? Um baita aprendizado, então acompanha ele com muita atenção, ok? Lindos Casos do Chico Xavier, o autor Ramiro Gama. No capítulo 7, né, a lição o número 7, o item 7, é a lição da obediência. Eu preferi colocar aqui no nosso vídeo como Chico Xavier e a desconfiança dos outros. Por quê? Eu vou ler a história para vocês. Olha que interessante, né? De novo reunido a família, Chico Xavier, seja porque ele tivesse, talvez por ter retornado à tranquilidade, ou talvez por ele ter entrado na escola, então o Chico Xavier teve a mãe dele, morreu, teve uma madrasta que ela não era madrasta, ela era péssima madrasta, né? Vamos dizer assim, era muito ruim com ele. E depois teve uma outra madrasta, que aí já não era madrasta, era boadrasta, ok? Vamos falando assim nessa brincadeira, né? Nesse trocadilho, tá? Então, e durante esse período, a mãe do Chico Xavier aparecia muito para o Chico. Quando ele entra na escola, ele tem essa nova madrasta que cuida dele, que trata bem, a mãe do Chico Xavier já se afastou um pouquinho. Acredita-se que seja por esse motivo. Então, o Chico já não via mais o espírito da mãezinha dele. Mas ele tinha sonhos. O Chico tinha vários sonhos. Então ele coloca assim, à noite, no sono, né, agitado, ele ficava agitado, levantava, conversava com um monte de gente, despertava de manhã, trazendo notícia dos parentes mortos. Imaginou, você tem um filho com seus 8 anos, aí na hora que ele acorda, ele fala, olha, a vovó mandou um beijo pra você, o vovô tá fazendo aquilo, o tio não sei quem que morreu tá fazendo aquilo, não sei o que lá, né? Todo mundo ficava doido com aquela criança falando isso, né? Imagine só. Então, contando peripécias, né? Notícias dos parentes mortos, contando peripécias, ou narrando sucesso que ninguém conseguia compreender. Não, eu falei com ele, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A pessoa ficava, esse garoto, ó, deve ter algum problema. E aí, o que acontece? João Cândido Xavier, pai dele, né? A conselho da segunda esposa, que se interessava pelo Chico, né? Com carinho maternal mesmo, fez o seguinte, vamos levar o Chico para o padre. Vamos levar ele lá para o padre. Início do século XX, né? Imagina. Vamos levar ele para o padre. Levou para o padre Sebastião Scarzelli, antigo vigário da cidade de Matozinhos, nas vizinhanças de Pedro Leopoldo. E aí o padre, ouvindo o Chico, né? Algumas vezes até em confissão, aí o padre ouvindo, você acha que o padre vai acreditar em alguma coisa daquilo? O padre chega e dá o seguinte conselho, né? Ele fala para o pai do Chico, ele fala, olha só, eu vou te dar um conselho, tá? Você faz esse garoto parar de ficar lendo jornal, livro, revista, que ele está com a imaginação muito fértil. Mandou parar de ler jornal, livro e revista. Então, ele dizia, o Chico ele deve estar impressionado com as leituras ruins, com as más leituras, dizia o sacerdote. E o padre ainda falou mais, né? Aquele sonho não era nada além de perturbação.
porque as almas não voltam do outro mundo, né? Aquela visão católica, né? Então o Chico falando que está conversando com todo mundo do lado de lá, ele fala, as almas não voltam do outro mundo. Olha aí que situação, né? Tá bom. O padre, com as suas convicções, né? Vai fazer o quê? E aí o que acontece? O Chico ficou triste, né? Intrigado, por ver que ninguém dava crédito àquilo que o Chico via. Ninguém dava crédito para o que o Chico escutava. E aí uma noite ele estava chorando, estava em lágrimas, né? Pedindo a mãe dele para ajudá-lo. Pedindo uma ajuda, um auxílio. E a Dona Maria João de Deus apareceu no sonho, calma, bondosa. E o Chico foi e explicou para ela, né? Ninguém acredita e tal, ninguém acredita em mim. E aí a Maria João de Deus, a mãe dele, fala assim, você não deve ficar exasperado, nervoso ou com raiva, sem humildade. Fica muito difícil, fica impossível cumprir uma boa tarefa. E o Chico fala, mas mãe, ninguém acredita em mim. E aí ela falava, mas o que tem isso, Chico? O que tem isso, meu filho? Aí o Chico falou, mas eu digo a verdade. Aí a mãe dele falou, a verdade, ela é de Deus. E Deus sabe o que faz. E aí o Chico ainda fala, né? Enfim, ele estava muito triste, muito contrariado. Aí o Chico fala, não sei se a senhora sabe, mas papai, o padre, tá todo mundo contra mim, todo mundo dizendo que eu estou perturbado. E aí a Maria João de Deus, a mãe do Chico, abraçou ele e falou assim, modifique seus pensamentos. Olha, essa lição ela vale pra gente também. Quando alguém desconfia de nós, ou quando alguém fala uma coisa que nos contraria, e eu escolho ficar ofendido, ela fala, modifique seus pensamentos. E ela falando para o Chico, você ainda é uma criança. E uma criança indisciplinada cresce com a desconfiança e com a antipatia dos outros. Porque aí ele estava querendo se revoltar, né? Então ele falou, você ficar revoltado, você só vai piorar a situação para o teu lado. Não falte com respeito para o seu pai e nem para o padre. Eles são mais velhos e nos desejam todo o bem. Aprenda a calar-se, fica quieto. Aquele padre e o pai dele, eles falaram aquilo por mal. Muito pelo contrário, eles queriam o bem do Chico Xavier. Mas dentro do conhecimento deles, eles faziam o que eles entendiam que era o melhor. Quantas vezes a gente se ofende quando alguém fala algo conosco, né? Dentro do conhecimento que aquela pessoa tem, ela está me dando o melhor conselho que ela pode me dar. Talvez não seja bom para mim o suficiente, mas ela está fazendo o melhor. E seria isso justo de merecer a minha raiva, a minha indignação? Como é que você trabalha em relação a isso? Você se ofende facilmente quando alguém fala alguma coisa? Coloque nos comentários aí que eu queria saber. Ou quando alguém te dá um conselho que você não gosta, você fica ofendido ou você consegue entender que ele está dando conselho diante do conhecimento dele? Não necessariamente por maldade ou por querer ser o mal, mas é daquilo que ele conhece, ele só sabe aquilo ali. Coloca nos comentários isso para mim, se você já viveu esse tipo de situação. Ela continua falando aqui, né? Aprenda a calar-se, Chico. Quando você lembrar alguma lição ou alguma experiência recebida em sonho, fica quietinho, fica em silêncio. Se for permitido por Jesus, então, mais tarde, vai chegar a época que você poderá falar. E não foi exatamente isso que aconteceu? Por enquanto, você precisa aprender a obediência para que Deus um dia conceda ao seu caminho a confiança. Vou repetir. Você precisa aprender a obediência para que Deus um dia conceda ao seu caminho a confiança dos outros. Até porque eu posso estar até falando a verdade, eu posso até estar correto, mas eu grito, xingo, brigo, você perde a tua razão. Então, quando eu mantenho a minha serenidade, a minha tranquilidade, isso vai me dar credibilidade com o passar do tempo, com o passar dos anos. E aí é dito assim, né? Desde essa noite, Chico calou-se
Dona Maria João de Deus passou algum tempo sem fazer-se visível. Ela, bom, já dei uma ajuda ali. E foi deixando o Chico fazer a sua caminhada. O que você acha dessa história? Em que pontos dessa história você se identifica? Quando as pessoas falam de você ou comentam com você, ou estão dizendo algo que não é legal, você se incomoda muito, se incomoda demais, você quer tirar satisfação? Como é que você trabalha essas questões aí no teu emocional? Coloca aí nos comentários, eu vou curtir cada comentário teu. Combinado? Hoje, casos de Chico Xavier. Se você gosta de histórias como essa do Chico Xavier, se inscreve no canal para você ter ele salvo ali, né? Se você quer receber um aviso sempre que eu botar um vídeo novo, você clica naquele sininho, que toda quarta-feira, casos do Chico Xavier. Todo domingo aqui nesse canal, casos de espiritismo, tá? Minutos de espiritismo. Então eu vou tirando dúvidas aí, ok? Por hoje é isso, ok? Aqui tem uma coletânea de vídeos de casos de Chico Xavier, você pode acompanhar, faz uma maratona nessa coletânea. E amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus, tchau, tchau!